A ruptura com o senso comum nas ciências sociais. Augusto Santos Silva. 1. O problema da ruptura. A constituição das ciências sociais esteve diretamente relacionada com a possibilidade histórica de afirmação da autonomia do social, quer dizer, com os desenvolvimentos socioeconómicos, políticos e teóricos que, nos séculos XVII, XVIII e XIX, impuseram a ideia da existência de uma ordem social laica e coletiva não diretamente determinada pela vontade divina, irredutível à ação individual e submetida a leis, relações necessárias que derivam da natureza das coisas, na célebre frase de Montesquieu. Segundo ritmos desiguais para as várias disciplinas, foi-se consolidando, no decurso da centúria passada, um saber especializado, assente na reflexão teórica e na observação empírica, que ia assim marcando as suas diferenças para com a tradição filosófica, as cosmovisões religiosas e o conhecimento de senso comum. Coube, na viragem do século, ao sociólogo Émile Durkheim a principal teorização, nestes termos, sobre a legitimidade da análise dos factos sociais. E toda essa teorização se polariza na tese de que a investigação científica deve começar pela ruptura com as pré-noções típicas do conhecimento corrente. O homem, explica Durkheim, não pode viver no meio das coisas sem fazer delas ideias segundo as quais regula o seu comportamento. Produtos da experiência vulgar, tais noções têm, antes de tudo, como objetivo pôr as nossas ações em harmonia com o mundo que nos rodeia, são formadas pela prática e para ela. Ora, uma representação pode ser capaz de desempenhar utilmente este papel, sendo ao mesmo tempo teoricamente falsa. Cumpre ao cientista, definindo rigorosamente os seus conceitos, submetendo as suas hipóteses à comprovação empírica, contrariar as interpretações vulgares e, mormente, para o nosso autor, os elementos metafísicos, psicologistas e individualistas nelas implicados. Posteriormente, a epistemologia de Gaston Bachelard, insistindo no caráter construído do conhecimento, na descontinuidade radical entre ciência e saber corrente, e na imprescindibilidade da ruptura com os obstáculos epistemológicos, veio dar um novo apoio às prevenções durkheimianas. Tornou-se usual sublinhá-las, atualizando-as normalmente do seguinte modo. As disciplinas sociais são especialmente permeáveis às interpretações de senso comum. Ao passo que a física ou a astronomia romperam já há alguns séculos, por vezes em circunstâncias dramáticas, com o senso comum, construindo uma linguagem conceptual e processos de demonstração específicos que as imunizam, em grande parte, à influência daquele. As ciências sociais, mais recentes, não possuem ainda, em geral, códigos e instrumentos exclusivos. Depois, a realidade social surge, aos olhos da maior parte das pessoas, como mais facilmente explicável do que o universo físico. Aliás, os homens necessitam de produzir ideias determinadas e consistentes sobre as instituições e as situações coletivas, que possam racionalizar e orientar a sua prática. Por último, todos, e logo, também, os psicólogos, os economistas, os sociólogos, etc., estamos integrados em estruturas sociais, pertencemos a certos grupos. E daí que, quando se trata de tomar por objetos as próprias relações sociais, seja para o investigador mais forte o risco de, mesmo inconscientemente, conceber como guias ou resultados de pesquisa aquilo que constitui, apenas, a interpretação que, como ator social membro de um dado grupo, com uma dada condição, em dadas circunstâncias de tempo e de lugar, ele tende a assumir. A ilusão da transparência, da familiaridade do social, que autoriza a produção, a baixo preço, de sociologias ou economias espontâneas, e os sistemas de atitudes e ações ligados às condições sociais objetivas, que obrigam à produção a qualquer preço, de sociologias ou economias espontâneas, representam os mais poderosos obstáculos à análise científica. Eles estão por detrás dessa resistência profunda que provém, nas palavras de Alan Turing, da nossa ligação à crença de que os factos sociais são comandados por uma ordem superior metasocial, seja esta a vontade divina, o espírito humano, a motivação individual, a ação dos grandes homens, a nossa natureza biológica, o sentido da história. A regra metodológica de Durkheim, explicar o social pelo social e só pelo social, constitui ainda um princípio-chave para a superação de tais obstáculos, sem entendermos precisamente como afirmação de que não há elementos metasociais que possam dar cientificamente conta dos factos sociais. Faz, porém, muitas vezes, uma interpretação demasiado restritiva do trabalho de ruptura com o senso comum, ora pensando que uma simples afinação terminológica e a utilização de técnicas de pesquisa especializada permitem realizá-lo, ora que através dela facilmente se demarcam dois continentes cognitivos, o vulgar e o erudito, tomados assim incomunicáveis. O certo é, e várias correntes sociológicas, antropológicas e históricas o têm mostrado, que os factos humanos são sempre factos interpretados, o que os distingue radicalmente dos eventos físicos. A consciência dos atores é o elemento constitutivo decisivo do mundo social. Importa, pois, dar conta das representações coletivas, cotidianas, da sociedade, as imagens e as noções construídas no decurso da vida de todos os dias e que configuram um património cognitivo partilhado pelos membros de um dado grupo,
as maneiras de pensar e de sentir, em suma, aquilo a que chamamos senso comum forma um dos objetos centrais de qualquer ciência social. Uma atitude que relega o conhecimento prático para o estatuto de conjunto de meras pré-noções, preconceitos, que a ciência deve ultrapassar e esquecer, bloqueia a análise dos processos sociais simbólicos. Por outro lado, subjaz a essa atitude restritiva face à ruptura uma arrogância erudita, herdeira do cientismo positivista, que já não tem grande sentido no panorama atual do conhecimento, incide ele sobre a cultura ou a natureza. A oposição entre ciência e senso comum é uma oposição relativa, quer dizer, não se trata de uma clivagem entre a concepção vulgar, enganosa, ilusória, espontânea, dos factos e a construção especializada, demonstrativo, verdadeira, produzida por profissionais, clivagem que pudesse ser feita à partida por um qualquer exorcismo inicial e definitivo. Em rigor, a oposição entre ciência e senso comum é também uma oposição intenta ao trabalho e ao meio científico. Manifestação simbólico-ideológica, o conhecimento prático desempenha funções sociais precisas, e os cientistas compartilham com demais atores sociais pressupostos e operadores ideológicos que podem tornar-se eventualmente obstáculos epistemológicos. E preciso, portanto, reagir à tentação unanimista, e ter em mente que, só se fazendo a ruptura por vio da construção teórica testável, há várias rupturas como há várias construções. Não vamos falar de uma tarefa consensual entre os especialistas, pela qual todos se distinguiriam identicamente do vulgo, mas sim de uma operação conflitual, na qual pensamos a nossa própria relação com o saber prático e a prática ideológica. Por isso mesmo, o presente texto procurará analisar a questão considerando os três níveis a que podem emergir obstáculos ao conhecimento científico sobre o social: o nível das representações mais imediatas, mais espontâneas, sobre a realidade, a que chamaremos senso comum ou conhecimento prático; o das concepções mais trabalhadas, enquadradas em formações ideológico-doutrinárias precisas; o das ramificações de umas e outras no interior de disciplinas científicas consolidadas. Claro que os obstáculos surgem como tais apenas de um ponto de vista teórico específico, o qual se irá esclarecendo pela própria crítica àqueles. Para a clareza da exposição, convirá distinguir elementos axiais das interpretações do social em termos não sociais que, de facto, andam associados. Deixaremos de lado interpretações tradicionais contra as quais se ergueram as próprias disciplinas sociais que têm vindo a perder impacto, como a imputação dos fundamentos da ordem social à vontade divina. Centrar-nos-emos em três questões face às quais, e pelas razões que iremos vendo, o conhecimento corrente, as representações ideológicas e mesmo as teorias científicas continuam a revelar-se inseguros: as relações entre natureza e cultura, entre indivíduo e sociedade, entre o eu e o outro. Simplificando, diremos que o senso comum tende muitas vezes a produzir interpretações naturalistas, individualistas e etnocentristas dos factos humanos, procurando explicá-los por características que pensa ligadas à natureza da humanidade ou de certos grupos dela, por fatores, disposições psíquicas e comportamentos individuais, e em função dos valores dominantes na sociedade ou na classe a que pertencem os interpretadores. Tentaremos mostrar, sucessivamente, a falsidade de tais concepções, a permeabilidade a elas de algumas teorias científicas e os princípios necessários para a ruptura. 2. Natureza e cultura. Uma das formas mais correntes de tentar explicar factos sociais invocando causa de ordem metasocial é a interpretação de tipo naturalista, quer dizer, e nas palavras de Acedas Nunes, a descrição ou interpretação do social a partir de fatores ditos naturais, real ou supostamente físicos, biológicos ou psicológicos, isto é, de fatores que se consideram inerentes à natureza humana, ou inerentes à natureza de um povo, de uma área geográfica, de uma raça, de cada um dos sexos, etc. Este género de descrições e interpretações, continua o autor, implica a afirmação do caráter natural, igual absoluto, dos fenómenos cuja explicação assim se apresenta. Simultaneamente, tende a erigi-los em factos indiscutíveis, incontroversos, que, por exprimirem a própria natureza das coisas, devem permanecer ao abrigo de toda a relativização, o que é formalmente contraditório com qualquer tentativa de explicar o social pelo social. Quando se diz que frequentam os museus as pessoas que possuem certos dons, dotes artísticos, um certo gosto estético, e que, portanto, às diferenças na frequência dos museus se devem a diferentes aptidões, naturais, que estão para lá de condicionalismos económicos, educacionais ou familiares. E quando se diz que as diferenças biológicas entre homens e mulheres conduzem a diferentes comportamentos, uns naturalmente masculinos e outros femininos, exprimem-se duas interpretações, bastante correntes em termos de senso comum, de fenómenos sociais. Elas ilustram as duas variantes discerníveis no naturalismo. A última sugere que fatores naturais, biológicos, são causas eficientes de factos culturais. A primeira não invoca declaradamente características físicas ou biológicas, mas vive de um efeito de naturalização dos factos sociais, quer dizer, da sua imputação a propriedades, mormente psicológicas, tidas por absolutas,
inerentes à condição geral ou a condições particulares da nossa espécie. Inerentes, em suma, à chamada natureza humana. Apresentadas assim, na formulação típica do saber prático, estas interpretações parecem facilmente superáveis. Trata-se, porém, de uma ilusão. Por detrás delas está uma questão central do conhecimento, a da relação entre a natureza e a diversidade dos contextos sociais criados pelo homem. A tendência para escamotear estes recorrendo àquela ressurge a cada passo, no senso comum como na investigação científica. Tomemos o exemplo do biologismo, reservando a palavra para designar os reducionismos analíticos que pretendem dar conta da realidade social a partir de determinismos tidos por biológicos. Ele constitui a via mais seguida e ideologicamente mais produtiva das interpretações de tipo naturalista. Ora bem, uma extensa lista de pesquisas antropológicas, sociológicas e históricas tem demonstrado a falsidade das explicações biologistas das relações entre os sexos ou entre as raças, evidenciando precisamente quanto essas relações variam segundo os diferentes contextos socio-históricos e são determinadas por eles. Mas o certo é que nas últimas 3 décadas pôde intensificar-se, no meio científico, um movimento biologista que atingiu como conformação da sociobiologia e que percorre persistentemente os mais diversos domínios. Assim, a etologia humana pretende ser o alargamento à nossa espécie da problemática e do método que, a partir dos anos 30, foram aplicados com êxito ao estudo das bases biológicas do comportamento animal. Ora, a tentação de extrapolar diretamente teorias construídas em pesquisas sobre animais para o domínio do homem e da cultura vai atravessando a disciplina e causando ambiguidades analíticas que não raras vezes desembocam em puro biologismo. Por seu lado, a sociobiologia afirmou-se desde logo como uma nova síntese capaz de garantir às ciências humanas um suporte biológico tido por indispensável, na medida em que pressupõe ter todo o comportamento social uma base biológica e, de acordo com os cânones darwinistas, um valor adaptativo, estando pois sujeito à seleção natural. No entanto, as teorias biológicas atuais estão muito longe de autorizar a aplicabilidade universal do esquema de evolução por seleção natural, o inatismo absoluto e, novamente, a extrapolação do animal para o homem que prevalecem na abordagem sociobiologista. Do ponto de vista das ciências sociais, as condicionantes biológicas representam um dado continuamente utilizado e transformado pela sociedade. O reconhecimento dessas condicionantes, a vida e a morte, a existência corporal individualizada num certo lugar e num certo tempo, o património geneticamente herdado, as consequências das desregulações fisiológicas e assim por diante, vai de par com o reconhecimento de que, em tais limites, os conteúdos e as formas de conduta são tipicamente culturais e, no caso, é deles que se trata. Mais, a ação do homem está em permanente tensão com as suas bases e limites biológicos. Por exemplo, a sexualidade constitui um imperativo biológico. As formas de comportamento sexual são, porém, culturalmente determinadas e podem ir contra as aparentes indicações físicas. O mesmo se passa com a alimentação, a divisão sexual do trabalho, a intervenção nos ecossistemas, etc. E a ação humana depressa transforma atributos biológicos em factos sociais. No nosso contexto, o sexo, a morte, a idade, a reprodução, a doença mental, são sobretudo propriedades, instituições ou processos sociais, quer dizer, o que são em muito determinado pelas estruturas e práticas coletivas. Em geral, deve dizer-se que o homem está sujeito a constrangimentos biofísicos decisivos, mas nenhum deles, nem mesmo a vida e a morte, e absoluto, é independente do modo como o homem o apropria e transfigura. Nesta base, a recusa de qualquer forma de reducionismo naturalista, biologista ou fisicalista permite precisamente a troca produtiva de informação entre as disciplinas sociais e as naturais, permitindo explorar as influências recíprocas de características e fenómenos naturais e culturais. E, no que toca à investigação social, torna possível integrar, nos modelos explicativos, dados de ordem biológica ou física, desde que convenientemente incluídos em conjuntos de fatores sociais, porque só aí ganham sentido. Para ilustrá-lo, basta pensar em áreas de charneira como a demografia e a geografia humana. Quando lidamos com conceitos como os de fecundidade e de natalidade, lidamos com complexos de fatores sociais e biológicos, que mantêm entre si importantes relações de implicação. Se as características naturais dos homens e das mulheres impõem um certo número de constrangimentos e acarretam um certo número de motivações e atitudes, não é menos verdade que os atores criam, segundo os contextos, maneiras específicas de cumprir necessidades biológicas e estratégias dirigidas à sua alteração. Lembre-se as várias formas de controle da natalidade, como a subida da idade média ao casamento, o prolongamento da amamentação, o uso de meios anticoncepcionais, etc. Por isso mesmo, só faz sentido falar da demografia como ciência social. A evolução recente da geografia constitui outra clara ilustração do que argumentamos. Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, ela afirma-se decididamente como disciplina social. Abandonando as concepções que a limitavam ao estudo da diferenciação regional da superfície terrestre, das relações entre o homem e o meio,
ou da paisagem, a nova geografia propõe-se analisar as dimensões espaciais da vida social, a função do espaço na dinâmica das sociedades. Insiste-se em que o meio natural só se toma meio geográfico na medida em que as coletividades, no decurso da história, o modelam. O espaço constitui um sistema que relaciona elementos do meio físico, relevo, água, clima, vegetação, e do meio social, estruturas demográficas e sociais das populações. O meio físico representa um dado para a conduta humana e implica condicionamentos ecológicos que a geografia tem em conta. Mas, no essencial, a paisagem é uma criação coletiva. Não há uma relação direta entre meio físico e homem. Intervêm nela crucialmente fatores económicos, sociais e culturais que constituem um sistema de relações no contexto do qual, e apenas nele, é possível invocar determinações físicas e ecológicas. Como explicar, então, a persistência das interpretações de tipo naturalista? Como explicar, sobretudo, que correntes científicas, quer dizer, produzidas nos meios profissionais especializados, as adoptem e procurem fundamentar? Será pouco mais que inútil atribuir, por exemplo, o reducionismo biologista a qualquer atraso na evolução teórica. As razões são de outra ordem. A emergência da sociobiologia e do que ela representa, o retorno ao inatismo, a busca de comportamentos universais, comuns a várias espécies, a biologização da investigação social, percebe-se melhor se pensamos nas orientações científicas e ideológicas que a ela conduziram. Em primeiro lugar, constitui até certo ponto uma previsível tentativa de capitalização do desenvolvimento convergente de disciplinas como a genérica, a ecologia e a etologia, com a aplicação à nossa espécie de modelos testados, por exemplo, na análise das sociedades de insetos. Em segundo lugar, os biologismos têm muito a ver com o paradigma positivista ainda forte nas ciências sociais e a sua sugestão de que a cientificação dos estudos sobre os agrupamentos humanos se fará pela importação de modelos das disciplinas naturais. Depois, a forma como toda uma tradição da antropologia e da sociologia estabelecia uma dualidade absoluta entre natureza e cultura, recusando-se a admitir qualquer influência daquela sobre esta, acabou por reforçar as próprias reduções biologistas. Aliás, convém ter em conta que, em vários aspectos, a questão da relação entre natureza e cultura está em aberto. Mas não são apenas nem fundamentalmente razões de ordem teórica que explicam o relativo sucesso dos biologismos, até porque estes carecem de fundamentação biológica e os biólogos foram dos primeiros a denunciá-los. As determinantes ideológicas jogam aqui um papel crucial. Sobretudo em termos de opinião pública, a força de propostas como a da sociobiologia deriva diretamente de que ressuscitam, em linguagem especializada, o darwinismo social, ou seja, a doutrina que pretende deduzir da diversidade dos seres vivos a inevitabilidade das desigualdades de aptidões e oportunidades e a inutilidade das estratégias sociais igualitárias. As três formas de dominação mais necessárias à e mais características da ordem social contemporânea, as dominações de classe, de sexo e de raça, encontram justificação na sociobiologia. O significado político de tal tentativa de legitimação é claro. Se agora retornarmos às formulações de senso comum, importará reter uma outra dimensão do problema. Os argumentos de tipo naturalista são maioritariamente usados em contextos de conhecimento corrente que não se organiza em representação ideológico-política precisa. E essa produção cognitiva e simbólica desempenha uma função decisiva na racionalização do comportamento dos atores sociais e no que os sociólogos designam por conversão das probabilidades objetivas em expectativas subjetivas dos atores. Consideramos um exemplo. Na nossa sociedade, é concepção corrente que as diferenças biológicas entre homens e mulheres implicam necessariamente diferentes naturezas psíquicas, de tal modo que caberia falar de vocações tipicamente masculinas e de vocações tipicamente femininas. Uma prova particularmente elucidativa poderia ser encontrada na estrutura da procura de cursos universitários segundo o sexo. Em Portugal, há uma forte clivagem entre os sexos. A esmagadora maioria das raparigas escolhe os cursos de letras, medicina e ciências exatas e naturais. Os rapazes preferem as tecnologias e depois economia e gestão, medicina e direito. Ora bem, tratar-se-ia de opções congruentes com as diversas motivações e aptidões atribuíveis em última instância a constituições biológicas diversas. Os homens, mais ativos, empreendedores, técnicos, optavam naturalmente por cursos preparadores de carreiras sólidas, bem remuneradas, na maior parte dos casos liberais. As mulheres, mais afetivas, menos preparadas para as posições decisivas da atividade económico-social, mas mais dotadas para as profissões que exigem qualidades afetivas. Intensas, naturalmente preferiam os cursos de formação de professores e certas especialidades de medicina. É fácil mostrar, quer lógica quer empiricamente, que as causas da subrepresentação das raparigas na população universitária portuguesa e da imposição a elas de certos cursos, normalmente os menos valorizados na hierarquia dos títulos escolares e dos empregos possíveis, têm a ver com diversas condições sociais e não com diversas naturezas biológicas e psicológicas.
Desde logo porque se tratasse de pura determinação física seria de esperar comportamentos universais. E basta pensar que a taxa de feminização dos cursos tradicionalmente masculinos tem aumentado nos últimos anos, facto que está seguramente associado às transformações da condição da mulher entre nós. E, depois, porque a questão central não se põe em termos de pura discriminação sexual, nem os rapazes nem as raparigas apresentam condições sociais homogéneas. Pelo contrário, cada um destes subconjuntos é atravessado por fraturas económicas, sociais e culturais importantíssimas, que se repercutem em procuras heterogéneas. Uma explicação sociológica partiria da análise das diferentes condições sociais, segundo o sexo, a origem e a trajetória social, e dos diferentes processos de socialização dominantes na estrutura socio-histórica considerada, e também da análise da estrutura da oferta de cursos universitários. Este conjunto de fatores define para cada grupo um certo número de probabilidades objetivas de ingresso na universidade e nos seus cursos. Ora, as interpretações correntes de tipo naturalista, que tendem precisamente a tornar opaco aquele conjunto, desempenham uma função decisiva dentro dele. A imagem da vocação feminina para certas tarefas tidas por menores constitui um vetor ideológico decisivo dos esquemas de socialização preferencialmente dirigidos ao sexo feminino. E a persistência das justificações da frequência de cursos escolares em termos de escolha e de vocação está intimamente relacionada com a conversão pelos atores sociais das suas probabilidades objetivas em expectativas subjetivas, sujeitos aos modelos inculcados pelas mais variadas instâncias e formas de socialização e também à necessidade de racionalizarem o seu comportamento. Os atores tendem a viver como decisões pessoais naturais as condições impostas, tendem a transformar em vocação o que é destino. A persistência e a eficácia das interpretações de senso comum não podem, pois, ser imputadas à ignorância popular dos conhecimentos científicos, superável através da educação. A raiz é mais profunda e tem a ver com a imagem coerente que os atores tendem a produzir acerca do mundo social em que vivem, com as representações simbólico-ideológicas que constantemente criam e a que constantemente estão sujeitos, e que constituem o principal cimento da ordem social. As ciências sociais estão, assim, numa situação peculiar, ou evitam a ruptura, de certo incomoda, e ficam condenadas à reprodução mais ou menos sofisticada e esotérica dos operadores ideológicos e de senso comum, ou a assumem até ao fim, e têm então de assumir integralmente a postura crítica em que se colocam. Tínhamos visto que as interpretações de tipo naturalista não se limitavam apenas a biologismos ou fisicalismos. Não se invoca, para explicar os factos sociais, somente a natureza física. Invoca-se muitas vezes também a natureza psíquica, moral, política, etc., da humanidade, quer dizer, invoca-se comportamentos supostamente universais, independentes de tempo, espaço e contexto, porque devidos a qualidades absolutas e perenes da nossa espécie ou de frações dela. Surgem normalmente argumentos de duas índoles. Ou se sustenta que certos fenómenos são regulados por leis naturais, sobretudo de ordem psicológica, e, portanto, não há lugar para a relativização imprescindível às explicações científico-sociais, ou seja, não há lugar para pô-los em causa, presumi-los variáveis, pelo contrário há que tomá-los como dados estabelecidos de uma vez para sempre. Ou se sustenta que certos atributos não são redutíveis à abordagem em termos de estruturas e práticas sociais, porque estão para lá das determinações sociais, não se podendo, pois, constituí-los em objeto de análise científico-social. O trabalho de historiadores, geógrafos, antropólogos e sociólogos tem-se desenvolvido, em larga medida, na permanente conquista de novos domínios de estudo, isto é, na análise de propriedades e factos até então considerados como não analisáveis, porque universais ou naturais. São conhecidos dois célebres estudos históricos que mostram, precisamente, como, de um lado, as normas de civilização, ou seja, de gestão do corpo, e, do outro, as regras da vida familiar e as atitudes face às crianças, que tendemos a assumir como naturais e, portanto, absolutas, independentes de qualquer contexto que não seja o do atraso cultural, como elas são tão recentes, e como o seu desenvolvimento se deveu a transformações socio-históricas determinantes. Mas uma tal abordagem, como a abordagem científica das técnicas do corpo, da sexualidade, da religião, da produção artística, etc., tem sempre deparado com fortíssimas resistências, com base exatamente no argumento de que se trata de factos ou qualidades que estão para lá das determinações sociais. Assim, o discurso dominante, quer ao nível do senso comum, quer mesmo ao nível de certa crítica estabelecida, tende a pensar a competência artística como matéria de vocação, em que as práticas e as preferências se devem ao puro prazer, ao amor da arte, às inclinações individuais e naturais, no sentido de irredutíveis a qualquer determinação das pessoas. Contudo, vários estudos sociológicos têm mostrado, por exemplo, a relação entre o nível de instrução, a categoria profissional e o nível de rendimento, por um lado, e a frequência dos museus, por outro, e ainda a relação entre o gosto estético e a posição social. Evidentemente, a imagem da arte como puro prazer ou amor irredutível forma um vetor axial da ideologia e da valorização profissional dos meios intelectuais e artísticos,
e eis uma das mais fortes razões da resistência às análises sociológicas, sempre tendencialmente desmistificadoras. Mas não se trata, ainda aqui, de obstáculos exteriores à comunidade científica. O postulado da existência de leis naturais e, portanto, de pressupostos absolutos e indiscutíveis é um postulado central de várias teorias. A melhor prova pode ser encontrada no campo de uma das primeiras disciplinas sociais a aceder ao estatuto de ciência, a economia. Os economistas, como se sabe, estão há muito tempo bastante divididos quanto ao corpo de princípios e pressupostos sobre o qual se deve construir a teoria económica. Ora, aqueles ligados ainda ao paradigma clássico e neoclássico, que em muitos contextos institucionais ocupam a posição dominante, não se libertam de uma concepção a que keynesianos, marxistas e heterodoxos chamam de bom grado naturalista. E, de facto, aqueles partem de postulados que supõem inerentes à condição humana e universais, independentes de circunstâncias de tempo, lugar e meio. Todo indivíduo seria um ente racional, capaz de efetuar escolhas em função da maximização do seu proveito ou do seu prazer, em função, portanto, de cálculos sobre a maior ou menor utilidade de tal bem ou atividade. Em consequência, grande parte dos economistas neoclássicos sustenta a universalidade das leis elaboradas na suposição dessa racionalidade natural e separa persistentemente o económico e o social, assumindo que o económico é sempre autónomo ou autonomizável e que as características sociais, políticas, culturais, etc., constituem dados exógenos, que o economista aceita mas com que não trabalha. Os neoclássicos mais fervorosos fazem da cláusula quaetris paribus o alfa e o ômega das suas construções conceptuais. Daí, por exemplo, o facto bem estranho de a ciência económica dominante abandonar por completo a elucidação das condições económicas de produção das disposições, como as necessidades, que ela própria postula. Aliás, a força com que hoje se subscreve ainda a teoria de Pareto que sugere a invariância da desigualdade de repartição do rendimento, independentemente do estado de desenvolvimento da economia e do respectivo sistema político, é bem um indício seguro da permeabilidade a argumentos de tipo naturalista, ela mesma só explicável pela função ideológica que estes desempenham no corpo da doutrina, individualista e liberal, a que anda normalmente associado o paradigma neoclássico. 3. Indivíduos e sociedade. A crítica dos mecanismos de naturalização dos factos sociais mostrou bem como as concepções de senso comum, o modo como se formam e se reproduzem, os seus conteúdos axiais, só podem ser cabalmente analisadas por referência às práticas, interesses e representações ideológicas dos grupos sociais. Por isso mesmo, justificar a permeabilidade das ciências sociais aos obstáculos epistemológicos contidos em muito conhecimento corrente invocando apenas a juventude daquelas, a qual não teria ainda permitido a completa especialização e elaboração científica, é ignorar o essencial. A consistência e a eficácia desses obstáculos são socialmente determinadas, quer dizer, estão relacionadas com a força dos contextos e dos grupos que os produzem. As interpretações do saber prático tendem a ser unitárias. Distinguir uma componente naturalista e outra individualista constitui uma operação um pouco arbitrária, porque distingue o que de facto anda bastante combinado. A justificação de dadas condutas por razões, e eis, naturais implica quase sempre, salvo nos casos extremos de crença em determinações metassociais absolutas, como por exemplo imposições divinas, apresentá-las como frutos de vontades e decisões individuais. Trata-se, porém, de uma distinção muito útil em termos lógicos e disposição. Sobretudo porque, ao contrário do naturalismo, que surge mais como concepção difusa do que propriamente representação ideológica precisa, até porque as ideologias em que ele ocupava lugar-chave, dominantes nos regimes pré-liberais, foram ultrapassadas pelas sociedades modernas, embora ressurjam com subtileza e alguma ironia nos países do leste europeu, em que o Estado e mesmo leis históricas aparecem como entidades suprahistóricas. O individualismo constitui uma matriz ideológica decisiva. Do mundo contemporâneo. No século XIX, a burguesia liberal usou o utilitarismo e o individualismo como bandeiras e armas doutrinárias para a implantação do sistema político e económico liberal. Nesse contexto, a ideia de que a sociedade é um agregado de indivíduos singulares e de que a prossecução dos seus interesses por parte de cada um deles serve de melhor garantia para a harmonia coletiva, funcionou como postulado central. Não só do senso comum e da filosofia política, mas também, e coerentemente, de teorias científicas. De novo, o recurso à economia dar-nos-á uma ilustração exemplar. É a ligação estreita entre as teorias clássicas e neoclássicas e o liberalismo político que explica a assunção pelas primeiras, como axiomas indiscutíveis, dos pressupostos individualistas. O homo economicus é o agente racional, que calcula os seus atos em função do prazer e da utilidade que deles pode retirar. A análise global do circuito macroeconómico deveria partir das escolhas individuais e estas seriam intermutáveis, quer dizer, para lá da distinção empresário-consumidor, nenhuma relação assimétrica entre pessoas, de estatuto, de etnia, de sexo, de cultura, etc. Interessaria ao economista.
há ainda outra dimensão que importa rever. O que está em causa é, enfim, não só a nossa resistência, de senso comum, se quiserem, a perceberem toda a amplitude da relação entre indivíduos e sociedades, mas também as nossas dificuldades, de especialistas, em esclarecê-la. Não se trata, pois, como já não se tratava com o naturalismo, de uma maleita de leigos que não ouvem as explicações dos sábios, mas de algo bem mais fundo, que atravessa uns e outros. A melhor prova pode ser encontrada, a contrario, no modo como, em sociologia, da tradição durkheimiaria ao estruturalismo, se tem procurado resolver o problema pela evacuação do ator do objeto da análise, ator quase reduzido a mera consequência de determinismos sociais que escapam à sua consciência. Tudo aconselha, assim, a que desdobremos a nossa análise em 2 pontos. Primeiro, tentaremos perceber como, do ponto de vista das ciências sociais, é possível encarar a dialética entre a ação individual e determinismos sociais e ultrapassar os preconceitos ideológicos a esse propósito. Depois, situar-nos-emos no âmbito das próprias disciplinas sociais e, tomando como ilustração o triângulo psicologia, sociologia, psicologia social, mostraremos a persistência da questão e algumas ramificações ideológicas nas teorias científicas. Formas de individualismo extremo conduzem, como é lógico, à contestação da própria existência de ciências sociais. Se só os indivíduos são reais, então, e nas palavras de Acedas Nunes, a sociedade será apenas um conjunto de pessoas, todas individualizadas, singulares, diferentes umas das outras, agindo e interagindo de acordo com ideias, interesses, sentimentos, aspirações, motivações que se considera serem-lhes imanentes e tomando a cada passo decisões, que se supõem resultarem unicamente do seu próprio livre-arbítrio. A análise em termos de regularidades e determinismos sociais estaria assim prejudicada, quer logicamente, os sujeitos seriam de todo em todo diferentes uns dos outros, quer eticamente, visto que levaria à depreciação da liberdade humana. Trata-se, claro, de um caso limite, embora periodicamente ressurja com alguma força em atitudes de senso comum face a explicações científicas. A forma mais corrente não nega a necessidade e a validade genérica destas, mas procura restringir a todo custo o seu alcance. 4 argumentos centrais são invocados, no contexto de uma tal concepção. Primeiro, há certamente regularidades observáveis à escala supraindividual, mas elas são homólogas às observáveis à escala individual. A explicação sociológica ou económica deve ser, pois, obtida através da extrapolação de atributos individuais, ou pelo menos, tomando-os por base de fundamentação. Em segundo lugar, e por consequência, as regularidades que caracterizam a coletividade, e a que cada agente está, na verdade, de algum modo sujeito, representam um produto combinado das ações individuais e das interações, interindividuais, únicos vetores dinâmicos admitidos. Ora, tais ações são, ao nível pessoal, livres e orientadas pelas motivações, interesses e aspirações, pelas ideias dos atores. Terceiro, de entre essas ações, importa salientar as dos líderes, dos sujeitos que, por natureza psicológica ou por posição no grupo, conduzem os movimentos coletivos e, correlativamente, importa também centrar a atenção nos sistemas de ideias, elaboradas por pensadores ou ideólogos, que desempenham uma idêntica função motora ao nível das aspirações e expectativas dos indivíduos. Por último, tudo isto implicaria que as explicações científico-sociais, seguramente válidas, teriam contudo um alcance limitado, porque deveriam conformar-se às leis psicológicas, porque não seriam deterministas, porque um certo número de características relevantes da condição humana, independentes do contexto social, lhes escapariam. Como se vê, em jogo continua a estar o velho e talvez eterno problema da relação entre indivíduo e coletividade. As ciências sociais não pretendem resolvê-lo, nas suas dimensões filosóficas, éticas ou religiosas. Mas não podem aceitar, do ponto de vista dos seus postulados teóricos, quer dizer, ao fim e ao cabo, daquilo que lhes permite construir os seus objetos de análise, submeter-se a lógicas de registro diverso, não científico, a imposições diretamente ideológicas ou doutrinárias. Por isso mesmo, nenhum daqueles 4 argumentos, que constituem o esqueleto das interpretações individualistas e psicologistas do social, é admissível. E desde logo porque a questão de fundo está mal posta. A análise social, seja histórica, antropológica, geográfica, psicológica, económica, linguística, sociológica, estética, etc., etc., não é pura nem automaticamente a análise dos factos coletivos. Indivíduos e sociedade não são realidades separáveis, a não ser, de certo, logicamente, de tal modo que se pudesse estudar um dos termos evacuando o outro, abordar o indivíduo independentemente do supraindividual, tentação do psicologismo, ou a sociedade omitindo a ação intencional dos sujeitos, risco do sociologismo. Mas, nem sequer é muito rigoroso sugerir-se, como fazem as críticas doces do individualismo que acabam por não romper com ele, que o ator deve ser integrado no meio social ambiente,
os indivíduos biológicos são atores precisamente porque são já indivíduos, corpos, socializados. Nas palavras de Pierre Bourdieu, a sociedade existe sob duas formas inseparáveis. De um lado, as instituições que podem revestir a forma de coisas físicas, monumentos, livros, instrumentos, etc. Do outro, as disposições adquiridas, as maneiras duradouras de ser ou de fazer que encarnam nos corpos. O corpo socializado, o que se chama indivíduo ou pessoa, não se opõe à sociedade. É uma das suas formas de existência. A dualidade ator-sistema é, pois, ultrapassável por análises que possam dar conta combinadamente dos dois polos. Os sociólogos têm desenvolvido bastante esta linha teórica. Vejamos, por exemplo, como Anthony Giddens se propõe resolver a questão. A sociologia, diz ele, estuda as formas de produção e reprodução da sociedade. Ora, isso está longe de ser um processo mecânico. É outro sim o resultado complexo da ação ativa dos seus membros. Mas, por sua vez, esta ação não é indeterminada, não é realizada em condições escolhidas pelos sujeitos. A reprodução de uma série de práticas é que garante a estruturação das estruturas. Só que, se as estruturas se constituem, assim, através da ação, esta, por seu turno, só se constitui nas condições fixadas por aquelas. Quer dizer, as estruturas surgem como consequência e condição da produção da interação. Estamos já longe da interpretação em termos de simples comportamentos individuais ou interindividuais. E longe, também, da tentação sociologista de evacuar o sujeito e a ação intencional do objeto de análise. Na nova história poderemos encontrar exemplos bem ilustrativos desta dupla supração. Tendo abandonado os velhos esquemas oitocentistas que conferiam aos heróis e aos líderes a dinâmica histórica e aos factos uma singularidade irredutível a qualquer explicação científica, mas pondo ainda em causa o paradigma que imediatamente lhe sucedeu e que induzia a atender exclusivamente às estruturas, aos movimentos de longa duração, à história imóvel. Os mais recentes especialistas têm procurado uma análise capaz de integrar factos únicos e irregularidades, acontecimentos e estruturas, condutas intencionais, determinações estruturais e os efeitos do acaso. Assim, o velho argumento de que a explicação científica nega o livre-arbítrio e a autonomia da ação individual só faz sentido para os que concebem a ciência segundo os parâmetros de determinismo absoluto há muito ultrapassados nas disciplinas sociais como nas físicas. Numas como nas outras, as leis são da ordem da probabilidade. O determinismo que invocam é um determinismo estocástico. Cabe falar do acaso para todas. Por outro lado, a consideração das condutas não equivale, longe disso, a aceitar a racionalidade delas. O pressuposto central da teoria neoclássica em economia sobre a racionalidade das escolhas individuais e a teoria do valor-utilidade são anteriores às descobertas da psicologia e da psicanálise no nosso século, que sublinham a importância decisiva dos elementos subjetivos, afetivos e racionais de conduta. Hoje, estas descobertas representam dados adquiridos, e face a eles as concepções de senso comum, herdeiros no caso do iluminismo, sobre a soberania do indivíduo esboram-se nas próprias bases em que se apoiavam, isto é, na análise das ações individuais. Não faz, portanto, qualquer sentido adotar uma última sugestão comente para a divisão de territórios entre ciências sociais e pertenças disciplinas individuais. Do mesmo modo que seria absurdo distinguir as condutas ou mesmo as características supostamente devidas apenas a determinantes biológicas das devidas a determinantes culturais, também o seria reservar atributos ou factos exclusivamente aos processos intraindividuais. Abordemos, como ilustração, um problema em relação ao qual são claras a eficácia e a necessidade, em termos de racionalização dos comportamentos e da conversão das probabilidades objetivas de sucesso em esperanças subjetivas, das interpretações de senso comum. O problema da gênese e desenvolvimento diferencial da inteligência e, nomeadamente, a sua relação com o sucesso escolar. As concepções correntes combinam, de certo, argumentos de tipo naturalista e individualista. A carreira escolar teria a ver com a inteligência e as capacidades de cada aluno, e a inteligência seria um dote, um dom natural, muitas vezes imputado apenas à hereditariedade. Ora, a força de tais interpretações, que tendem, portanto, a considerar que a inteligência está para lá do objeto possível da análise social, deve-se às suas funções simbólico-ideológicas, visto que carecem de qualquer fundamentação científica. Desde logo, em psicologia, o principal estudioso do desenvolvimento intelectual, Jean Piaget, considerava que este se devia a 4 ordens de fatores: a maturação do sistema nervoso, a experiência adquirida pela ação sobre os objetos, os fatores sociais, a linguagem, a interação e a cooperação grupal, a educação familiar e escolar, os mecanismos de equilibração, autorregulação. Postos em prática pelas crianças, Piaget fala, como se sabe, em termos de psicologia genética. No quadro de uma tal concepção construtivista e interacionista, psicólogos sociais têm desenvolvido pesquisas sobre o papel causal desempenhado pela interação social, sustentando, evidentemente,
que se trata de uma causalidade não unidirecional, mas circular e progredindo em espiral. A isto se acrescenta a investigação em Sociologia da Educação que mostra à evidência as regularidades que pautam o insucesso escolar, fenómeno massivo, constante, precoce, cumulativo, e as fortes correlações entre insucesso e origem social, partindo para uma análise que o considera como resultado de uma relação negativa entre alunos, portadores de diversas condições socioculturais, e a instituição escolar. Neste quadro, o estudo aprofundado e relacional dos estudantes, das suas personalidades e histórias pessoais, das famílias e meios respectivos, da escola e do sistema de ensino em geral, das práticas educativas, constitui uma abordagem central incomensuravelmente distante porque qualitativamente distinta das interpretações correntes de senso comum e que psicólogos sociais e sociólogos, e também historiadores ou economistas, enriquecem a partir das perspectivas diferentes que caracterizam as suas disciplinas. Falamos de psicólogos sociais e sociólogos. E vamos aproveitar o triângulo algo conflituoso que eles formam para, na linha de exposição teórica que adotamos, mostrar mais uma vez que seria uma ilusão nefasta pensar que as ciências sociais ultrapassaram já cabalmente os pressupostos e preconceitos mais caracteristicamente ideológicos e de senso comum, porque estes tendem, por razões sociais, institucionais e teóricas precisas, a ressurgir com frequência e por várias vias na prática científica. Ou seja, a ruptura não é um processo feito de uma vez por todas, é uma atitude e um trabalho de vigilância crítica e construção conceptual permanente. Quando a sociologia se constituiu como disciplina universitária, nos finais do século XIX, a divisão consagrada do saber atribuía à psicologia o estudo das disposições, motivações, atitudes, intenções, emoções, características do homem e dos atos que elas comandavam. Parecia, pois, que competia à psicologia estabelecer as regularidades comportamentais em que se baseariam as análises das escolhas racionais de bens e serviços, a economia, dos factos e das ideias passadas, a história, das tradições e costumes populares, a etnografia. O principal promotor do acesso da sociologia à dignidade académica, Émile Durkheim, teve de colocar-se numa postura radicalmente antipsicologista, até porque ambicionava, para a sua especialidade, o mesmo tipo de totalitarismo analítico que invocavam os psicólogos. A polémica que estalou não conheceu ainda fim. De um lado, os que sustentam que as ciências sociais devem partir das regularidades verificáveis pelo estudo dos processos intra-interindividuais e se estribam assim numa pretensa soberania do indivíduo. Do outro, os que defendem que tais regularidades só podem ser apercebidas pela análise dos factos e instituições sociais, porque nestes se concentram as causas determinantes das condutas pessoais. Quer dizer que nós, meios especializados, encontramos um debate em tudo idêntico às querelas filosóficas, ideológicas ou de senso comum em torno do indivíduo e da coletividade. Vimos já como esta dualidade tinha de e podia ser ultrapassada. Só que, do ponto de vista institucional, em virtude dos interesses e compromissos que se perfilam por detrás da divisão académica da investigação social em várias disciplinas, as resistências são enormes. Assim, muitas vezes se define a sociologia como o estudo das sociedades humanas e se constrói sobre a definição um império ao qual se submetem a história, a antropologia, a demografia e até a economia e a própria psicologia. A tradição durkheimiana vai neste sentido, e já vimos o preço que ela paga por isso, a evacuação dos atores sociais do objeto de análise. Por sua banda, os psicólogos costumam definir a sua disciplina como a descrição e a explicação, de forma verificável, das condutas dos organismos, o que permite posturas analogamente hegemonistas. O que parece caracterizar a psicologia, entretanto, é que ela situa a sua abordagem teórica ao nível individual e privilegia os métodos experimental e clínico. Contudo, o que entender por nível individual? Desde logo, individual aqui não é o único. Trata-se de uma prática científica e o que em cada indivíduo é estritamente único cai fora do domínio da ciência. Depois, trata-se da análise de condutas, ou seja, de ações dotadas de sentido, que integram elementos de vária sorte, racionais e irracionais, intelectuais e emotivos, pessoais e relativos a grupos e culturas. E ainda, qualquer indivíduo é, por definição, ator social. Por isso mesmo, os psicólogos mais consequentes, na perspectiva teórica deste texto, sublinham o lugar de charneira da sua ciência, insistindo em que ela constantemente se cruza com a biologia, e daí a psicofisiologia, e com a sociologia, daí a psicologia social. Só que a ambiguidade e os equívocos não acabam aqui. A começar pela própria designação, psicologia social ou sociologia dos atores, psicossociologia ou sociopsicologia. Na obra de síntese já citada, Willem II propõe que se distinga, face a uma realidade complexa e única, 4 níveis teóricos. O nível intraindividual, quer dizer, o estudo do modo como o indivíduo estrutura a sua experiência do meio social. O nível interindividual e situacional, estudo dos processos que se desenrolam entre indivíduos considerados como intermutáveis. O nível posicional,
que tem em conta as diferenças de estatutos e de posições sociais, o nível ideológico que integra. Na análise as representações, crenças, valores e normas coletivos. Não se contestando, claro, a pertinência de cada um destes níveis, o objeto próprio da psicologia social seria a sua articulação. Só que as correntes dominantes na psicologia social, sobretudo nos Estados Unidos, país em que mais se desenvolveu a disciplina, têm-se limitado à análise dos dois primeiros níveis e têm pretendido explicar as dinâmicas sociais a partir deles, o que é, ao fim e ao cabo, incorrer em interpretações de tipo individualista. E, de facto, procuram substituir a investigação sociológica pelo que designam de estudo psicológico dos factos sociais, o que no limite significaria regressarmos à situação académica anterior à institucionalização da sociologia. 4. Nós e os outros. A palavra etnocentrismo foi introduzida nos princípios do nosso século e tem servido para designar duas atitudes intimamente relacionadas: a sobrevalorização do grupo e da cultura, local, regional, nacional ou transnacional, a que pertencem os sujeitos, e a correlativa depreciação das culturas e das organizações sociais diferentes. A universalização dos valores próprios do grupo e da cultura de pertença, assumindo que esses valores constituem as normas de referência para a avaliação de estruturas e práticas sociais diversas. No fundo, trata-se de uma maneira de entender a relação, decisiva a todos os níveis de ação e interação, entre o eu, ou mais precisamente, o nós definidor da identidade de um certo grupo, classe, etnia, nação ou área civilizacional, e os outros grupos, classes, etnias, nações, civilizações. De entendê-la como relação de poder. A atividade etnocentrista é a afirmação legitimadora, muitas vezes inconsciente, do domínio, afirmação no plano do conhecimento e da representação simbólica. O seu núcleo não está, aliás, em rigor, na ostentação imediata da superioridade social ou rássica, mas, mais subtilmente, na operação de fechamento do que é cognoscível, no pressuposto de que o que vale a pena conhecer e, portanto, o que serve de padrão único para o conhecimento dos outros, são os factos e as ideias interiores à nossa própria área cultural, ao nós que é o nosso. Daí a ambiguidade da relação corrente com o etnocentrismo. Talvez possa até dizer que este constitui o obstáculo cuja superação mais vezes se tem anunciado e cuja ressurreição, em variados registros e ocasiões, é mais regular. De entrada, dos três tipos de interpretações que temos vindo a analisar, ele é o que, quanto a declarações formais, mais consenso desperta. Se os defensores de posturas naturalistas e ou individualistas são numerosos e a si próprios se reconhecem como tais, a atitude etnocentrista é por norma estigmatizada pela invocação de valores humanistas. Por outro lado, a história surge como um repositório de exemplos da crueza inadmissível das formas mais extremas de etnocentrismo, o racismo, o fanatismo religioso, o genocídio colonial. A independência política da generalidade dos países do Terceiro Mundo, o fim do colonialismo, em sentido restrito, a crescente afirmação geoestratégica do Hemisfério Sul, crescente em termos de longa duração, claro, tudo parece indicar que o domínio das nações industrializadas sobre o mundo em vias de desenvolvimento, que havia constituído o principal cadinho do etnocentrismo moderno, está em transformação. Os mais avisados sustentam, contudo, que não se deve restringi-lo às suas formas históricas particularmente extremas ou evidentes, e, sobretudo, que não se deve restringi-lo aos aspectos políticos. Porque a dominação política, económica, cultural e a imposição de valores alheios a populações dominadas prosseguem para lá da independência formal. Porque mesmo as expressões mais violentas de etnocentrismo, longe de constituírem exclusivo das relações intercivilizacionais, persistem nas relações intracivilizacionais, por exemplo, nas relações entre as nações desenvolvidas da Europa do Norte e as da periferia sulista. Porque cabe falar também de etnocentrismo para as relações entre grupos diferentes da mesma sociedade, os sociólogos falam de etnocentrismo de classe para caracterizar as expressões simbólicas e cognitivas da dominação de classe, e qualquer investigador em trabalho de campo sente bem os seus efeitos. Mas fez-se ainda necessário avançar um pouco mais. Do ponto de vista da produção de conhecimentos científicos sobre a realidade social, que é o que aqui nos interessa, cumpre sublinhar que os obstáculos mais pertinazes se encontram com frequência nas formas não elaboradas e inconscientes de etnocentrismo. É relativamente fácil contrariar e superar o racismo, o fanatismo, o colonialismo, o classismo que se apresentam explicitamente como atitudes ideológicas e teses doutrinárias. Mas é mais difícil contrariá-los quando surgem de forma implícita, quer dizer, não são assumidos nem elaborados, mas representam disposições duráveis a fechar o campo do cognoscível. A propensão para o etnocentrismo constitui, ao nível do senso comum, um fator de identificação do grupo, do nós, um vetor de legitimação da dominação, um instrumento decisivo da luta simbólica entre os grupos. Ora, a forma tipicamente etnocentrista de pensar por preconceitos, por ideias feitas, que se toma por absolutas, indiscutíveis, inavaliáveis pela análise científica,
Preconceitos de toda a espécie, de raça, de sexo, de classe, de profissão, de religião, de civilização, representam um obstáculo no qual constantemente tropeçam os cientistas sociais. Até porque tem por si a ilusão da transparência do que nos é familiar, do que é nosso, constitutivo da nossa identidade de grupo. Finalmente, poderá sugerir-se que o etnocentrismo, essa resistência a assumir que a relação entre nós e os outros contém dois polos igualmente dinâmicos, esse fechamento do nós sobre si próprio, para lá de estar intimamente articulado com os postulados de índole naturalista e individualista, o que, é claro, estará na sua base. O que é o naturalismo corrente senão a tentativa de absolutizar os valores constitutivos da identidade de certos grupos, de os impor como a natureza humana, e correlativamente postular a fatalidade dos valores negativos dos grupos que dominamos? E o que é o individualismo senão a imposição, como único quadro possível de referência, da ideologia que o Ocidente industrializado consagrou? Quando se fala da permeabilidade das ciências sociais ao etnocentrismo, ocorrem sempre os exemplos conhecidos da história e da antropologia. Estudando culturas diferentes da nossa, ocidental contemporânea, diferentes porque situadas noutras coordenadas de tempo, caso da história, ou de lugar e estádio de evolução, para a antropologia, as duas disciplinas eram constantemente presas do etnocentrismo. Os historiadores preocupam-se especificamente com o anacronismo, o seu pecado capital, como dizia Lucien Febvre. Caímos no anacronismo quando analisamos uma época projetando nela os quadros mentais da nossa, quando aplicamos os nossos conceitos sem curar de testar a sua adequação à especificidade da sociedade que estudamos, quando, portanto, postulamos uma natureza humana universal cujas propriedades seriam as normas e os usos da civilização em que vivemos, e postulamos uma grade conceptual, um conjunto de instrumentos heurísticos e interpretativos de aplicabilidade igualmente universal. Atenção, porém, confunde-se bastantes vezes a comparação, o confronto interepocal com o anacronismo, ou diz-se que, como a história parte sempre do presente, das duas uma, ou não se faz qualquer comparação e teorização, ou o anacronismo torna-se inevitável. O argumento é, aliás, estendido a todas as formas de etnocentrismo. A única superação possível seria a ausência de comparação e teoria. Nada mais falso. A análise histórica implica, por definição, o diálogo do presente e dos seus valores, por via do historiador, com o passado. Não há outro ponto de vista. Ela parte, portanto, de valores que não são, geralmente, os das sociedades que indaga, e usa instrumentos conceptuais de produção sempre recente. Se isto faz perfilar, de imediato, o anacronismo como obstáculo, não obriga a cair nele, porque cair nele significa, e apenas, ignorar a relatividade dos contextos sociais e querer explicar uns pela projeção de conceitos só validados para outros. Da antropologia sabe-se, e o leitor recorrerá ao capítulo Vila do volume para mais desenvolvimentos, como, até bem entrado nosso século, e, porventura, em alguns casos ainda agora, ela balançou entre o olhar romântico sobre o selvagem exótico e os serviços prestados às administrações coloniais. Durante longas décadas, foi, assim, o estudo dos primitivos, daqueles que o evolucionismo colocava no estádio mais elementar e bárbaro, do processo civilizacional que teria culminado na cultura europeia e norte-americana, desses selvagens que, numa exemplar postura etnocentrista, que, aliás, viria a abandonar, Lévi-Brel dizia possuírem uma mentalidade pré-lógica, porque, assumindo apenas uma relação de participação mística com os objetos, ignoravam os princípios de causalidade e de contradição constitutivos do nosso raciocínio lógico. Tese cuja falsidade variadíssimas pesquisas se encarregariam, evidentemente, de demonstrar. Se, historicamente, antropologia e história foram das disciplinas sociais mais permeáveis ao etnocentrismo, contudo, elas representam também instrumentos decisivos para a ruptura com ele. Não há, aqui, contradição. Estudando, por definição, culturas alienígenas, os riscos de permeabilidade aumentam, mas cresce ainda a possibilidade de mostrar analiticamente a relatividade dos contextos sociais e contrariar, assim, a universalização de valores e o fechamento do campo de conhecimento característicos da atitude etnocentrista. Para mostrá-lo, recordemos um debate já clássico da ciência económica em que a contribuição da história e da antropologia económicas se revelou exemplar. A questão de fundo era esta: a teoria económica, quer dizer, o corpo de conceitos, substantivos e processuais, construído na Europa moderna pela análise das economias liberais e industriais à maneira inglesa, será de aplicabilidade universal? A resposta tradicional dos neoclássicos era positiva, ou, melhor dizendo, para eles esta questão não fazia sentido. Sendo a economia, de acordo com a célebre definição de Lionel Robbins, a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos com usos alternativos, um modelo teórico que construi a partir de postulados universais, a respeito das motivações básicas e das consequências da ação humana em situação de escassez, e princípios derivados desse modelo poderiam ser aplicados a qualquer regime económico. Embora os keynesianos abandonassem já a ideia de uma teoria económica, global e coerente,
foram os antropólogos, historiadores e economistas do desenvolvimento, quer dizer, especialistas de formações económicas não industriais, pelo menos à nossa maneira, que colocaram a questão, respondendo-lhe pela negativa, em ruptura clara com a economia clássica e evidenciando o etnocentrismo nesta implicado. A teoria económica, argumentam, consolidou-se na análise de casos em que, em virtude da ação do mercado, a economia se encontrava desvinculada da estrutura social, em que, portanto, se tomava legítimo, até certo ponto, separar o económico do não económico. Ora, essas economias constituem uma exceção, um caso especial, regra geral. A economia do homem encontra-se submergida nas suas relações sociais, nas palavras de Karl Polanyi. Por isso mesmo, seria impossível estudar as economias pré-industriais por mera transposição dos conceitos e proposições validados na análise da industrialização. A não ser que queiramos, como dizia ironicamente o antropólogo Melville Herskovits em 1940, acreditar em leis que constituem uma média estatística baseada num único caso. Não se pense, contudo, que a propensão a universalizar os nossos quadros mentais e a avaliar outras formas de conduta tornando-os por padrões de referência é fonte apenas na análise das economias históricas ou primitivas. No estudo das economias camponesas e sobretudo nas questões ligadas ao desenvolvimento, economistas e sociólogos correm constantemente o risco de assumir consciente ou inconscientemente preconceitos etnocentristas. O debate sobre a aplicabilidade dos modelos e das políticas ensaiadas no norte industrializado às diversas situações do hemisfério sul constitui um dos grandes debates científicos da atualidade. 5. As condições da ruptura. Um dos mais importantes princípios de explicação em ciências sociais estipula que a razão de ser dos factos sociais deve ser procurada em outros factos sociais e, consequentemente, implica a permanente relativização das propriedades desses factos e a afirmação, de método, de que são sempre explicáveis através de sistemas lógicos de relações entre elas. Esta postura determinista, não no velho sentido do determinismo absoluto, mas no sentido em que toda a ciência, porque ciência o é, desperta fortíssimas resistências, a vários níveis, quer ao nível do conhecimento prático dos atores sobre as situações em que estão envolvidos, quer ao das formas mais elaboradas de representação ideológica. Seria, evidentemente, abusivo pensar que as visões do mundo de senso comum e as ideologias, por serem interpretações não científicas da realidade, são necessariamente anticientíficas. Mas o certo é que os princípios cruciais da pesquisa social põem em causa alguns dos mais arraigados preconceitos e alguns dos vetores mais decisivos de ideologias correntes, nomeadamente a ideia de transparência de certos factos, que seriam imediatamente compreensíveis, e da opacidade de outros, por natureza ininterpretáveis, os dons, por exemplo. E a ideia de que certos atributos e situações estão para lá dos determinismos sociais, porque se devem a causas metassociais, sejam elas a vontade de Deus ou os interesses do Estado, o gênio de certos homens ou a natureza biológica, a civilização ou o livre-arbítrio. O choque entre a argumentação típica de senso comum e as exigências analíticas do trabalho de investigação é, assim, muito frequente, e assume tanta maior intensidade quão centrais para a coerência e a reprodução dos saberes práticos ou das matrizes ideológicas são as questões em debate. Focamos aqui as que pensamos ser, no atual contexto sociocultural e teórico das sociedades ocidentais, as mais importantes. As relações entre natureza e cultura, entre indivíduos e sociedade, entre grupos e culturas diferentes. Mas poderiam ser invocadas mais. Interessa sim perceber a lógica da argumentação não científica para poder superá-la. Já que é de uma ruptura frontal e global que se trata. A pesquisa científica, sob pena de se negar a si própria, deve partir de princípios e problemáticas e deve utilizar conceitos e proposições claramente distintos dos que estruturam o conhecimento comum. E, portanto, deve pôr sempre este em dúvida, pelo menos metódica. Ruptura não significa superação absoluta. Queremos bem que tal não é possível. As ciências contêm sempre elementos ideológicos mais ou menos explícitos, repousam sobre certas pressuposições de valor. Liologias e saberes práticos não são teorias pré-científicas, que o progresso científico se encarregaria de eliminar e em relação às quais os especialistas pudessem estabelecer fronteiras intransponíveis. São, antes, formas de racionalização do mundo, formas de classificar os factos, as pessoas e os objetos, instrumentos de coesão e de tensão social, e aí radica precisamente a sua eficácia. E não se pense que estes são problemas exclusivos dos estudos sobre grupos humanos. Basta pensar na biologia, mas demonstrações análogas foram feitas para a física, por exemplo, para notar que, em geral, com maior ou menor intensidade, por estas ou aquelas vias, todas as disciplinas científicas estão sujeitas à influência de elementos simbólico-ideológicos. Contudo, a posição que concluiria pela impossibilidade ou pela inutilidade da ruptura é também falsa. Se é permeável aos obstáculos epistemológicos de senso comum, a pesquisa científica dispõe, por outro lado, de meios para analisá-los, criticá-los e superá-los. Aliás,
É na exata medida em que toma consciência da ilegitimidade do sonho oitocentista de uma futura era científica, sem ideologias nem religiões, em que toma consciência de que constitui apenas uma, particularmente elaborada, de certo, e continuamente validada, forma de apropriação de um real inesgotável. É nessa medida que a ciência pode reivindicar com mais sentido que, no seu domínio, são inaceitáveis princípios e modelos que não obedeçam às regras de construção e validação que ela própria vai definindo. Se, porque reconhecemos que as teorias científicas implicam elementos ideológicos e axiológicos, afirmamos que a. é possível designá-los, b. é possível pô-los à prova da análise científica e, portanto, exercer sobre eles uma permanente vigilância crítica, c. tais elementos são, assim, eles mesmos transformados pela prática científica que condicionam. Nesta base, são inadmissíveis em ciência preconceitos, proposições indemonstráveis por dedução lógica ou por teste teórico-empírico e sustentadas apenas em nome de convenções ou imperativos, como são inadmissíveis, como axiomas, hipóteses ou leis, afirmações puramente ideológicas, isto é, que não possam ser trabalhadas pela própria pesquisa. A ruptura com o senso comum não constitui, por tudo isto, um trabalho realizado, de uma vez por todas, na fase inicial de investigação, nem uma operação terminológica que contraporia a vulgaridade e polissemia das noções correntes o esoterismo da linguagem especializada, de sentido supostamente unívoco, nem consiste, muito menos em evacuar as evidências do senso comum do objeto de análise, postulando que as vivências dos atores não interessam à ciência. Representa, outro sim, um processo continuado e sempre incompleto. E um processo em que a ciência se questiona a si própria, porque questionada por valores, doutrinas, saberes práticos. Mesmo quando estes implicam obstáculos à produção de conhecimentos sobre o social, o facto de interrogarem ou contestarem a pesquisa é, ainda assim, positivo e imprescindível para o desenvolvimento desta. Temos usado o singular para falar de ciência, mas por razões de comodidade de exposição. Já vimos com abundância quão ilusório seria querer contrapor ao senso comum, tomado por corpo homogéneo de preconceitos, uma ciência dotada de unidade analogamente mítica. As interpretações mais caracteristicamente ideológicas da realidade ramificam-se no interior das práticas científicas. Romper com aquelas implica, portanto, também romper com as problemáticas e as teorias que, nas diversas disciplinas, as prolongam. O que, evidentemente, só se faz em nome de outras problemáticas e outras teorias. Chegamos, assim, ao nó da questão. Na linha de Gaston Bachelard, distinguimos no processo de produção de conhecimentos científicos 3 atos epistemológicos: a ruptura com as evidências de senso comum que possam constituir obstáculos àquele processo, a construção do objeto de análise, das teorias explicativas, a verificação da validade dessas teorias pelo seu teste, quer dizer, pelo confronto com a informação empírica. Os 3 são indissociáveis. E a construção teórica desempenha, nesta relação, um papel central.